Shalom, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo. Faz um tempo que eu não faço, né? Um vídeo mesmo assim, algo para ser um vídeo, né? Ultimamente é só as lives, né, dos cultos. Inclusive, se você está aqui de paraquedas e nunca viu, todo sábado às 10 da manhã aqui nesse canal nós temos lives, né, de cultos, pregações sobre a palavra à luz do verdadeiro evangelho de Yeshua, o evangelho judeu messiânico, a religião que ele seguiu, né? Jesus nasceu, viveu e morreu como um judeu. Nunca negou o judaísmo, nunca mandou fundar em outra religião. Então, à luz, né, da verdadeira escritura dele, a escritura com a luz judaica. Então vamos lá. Se você não viu meu último pregação, que estamos fazendo uma série, As Armadilhas de Satanás. Estamos falando das armadilhas que Satanás usa para, né, engendrar aí a mente do povo, dos cristãos, e acabar com esse povo, né, e corromper o povo, e para dominar esse povo, né, levar esse povo lá para morada dele e não deixar esse povo ser salvo e ser tocado pelo verdadeiro evangelho de Yeshua. Falamos já de duas, ontem foi a terceira, né? Foi a procrastinação. Durante esse culto, parte, né, desse culto, uma das passagens, né, um dos textos, geralmente os meus cultos, se você nunca viu, os meus cultos são sempre muito baseados na palavra, e eu não é aquela coisa de ler um versículo e ficar 3 horas falando. É o culto inteiro em cima da Bíblia, e nós lemos muitas e muitas e muitas passagens da Bíblia durante um culto. Uma delas que eu li foi a passagem das 10 virgens, das 10 noivas, dependendo aí da sua tradução, vai estar de um jeito ou de outro, né? Em Mateus 25. Foi uma das passagens que eu usei para falar de procrastinação, para mostrar o exemplo da procrastinação de 5, né, das 10 virgens lá que procrastinaram, não guardaram o seu óleo, né, e não foram salvas, não casaram, né, nessa parábola, que a parábola quer dizer, né, não foram salvas, porque estavam procrastinando. Se você não assistiu essa pregação, eu recomendo depois desse vídeo você ir lá, né, assistir, até para você ter noção do que eu estou falando aqui, não ficar totalmente parado. Mas vamos ao que eu quero dizer. Mateus 25, 1 ao 13, ele fala justamente, né, dessa parábola. Jesus fala das parábolas das 10 virgens, que foram casar lá com seu noivo. 5 delas tinham azeite em estoque, 5 não tinham azeite em estoque. Aí diz que o noivo se atrasou. Todas as noivas dormiram. Quando o noivo estava chegando e gritaram que o noivo estava chegando, elas acordaram. 5 delas estavam prontas para o casamento. As outras 5 foram tentar sair correndo para comprar azeite lá na hora, e só que era tarde demais, não tiveram mais tempo e perderam o casamento. Nós sabemos que Cristo falava o tempo inteiro em parábolas. Ele mesmo já falou isso, explicou isso para o povo também em outras parábolas, no final de outras parábolas dele, que ele falava em parábolas de propósito, para certas pessoas entenderem e certas pessoas não entenderem, que no momento certas pessoas entenderiam, né? Este é o momento, chegou o momento, né? Então, justamente isso. Então, e assim, as parábolas de Jesus, cada vírgula na parábola tem um porquê daquela vírgula tá ali ser daquele jeito, ele ter falado daquele jeito. Cada palavra, cada frase, cada palavra dele tem um porquê, e é minimamente pensado em ter um porquê. Então tá, vamos lá. A igreja de Cristo é a noiva, né? Então, assim, aqueles que creem em Cristo são a noiva de Cristo. Se casarão com Cristo, ou seja, serão salvos por Cristo, né? Ganharão os céus por Cristo, aqueles que creem em Cristo. Então tá, aí eu não me toquei nisso na hora. Depois, na hora eu fiquei até me perguntando, né? Pô, o que separa quem crê em Cristo? O que separa a noiva de Cristo em 2 grupos? O grupo que tem óleo, o grupo que não tem óleo. Aquela visão que dão, sabe, em igreja evangélica, é tudo muito superficial. Que tem óleo é o cara que ora, é o cara que faz propósito, é o cara que jejua, é o cara que dá o pix pra igreja, o que não, é tudo muito superficial. Isso é tudo muito superficial. Superficial demais para Yeshua, isso daí. Yeshua é profundo demais. Eu me perguntando, pô, o que separa, e
agora estava aqui sentado, né, pensando, raciocinando, tendo um momento aqui com ele, dentre os muitos que eu tenho, né, ao longo do dia, e eu me toquei, pô, hoje você separa, né, dois, vamos dizer assim, dois grandes grupos de pessoas, vamos dizer assim, que creem em Yeshua, né, dois grandes grupos. Você tem o grupo romano, da fé romana e suas descendências. Os protestantes eles protestam a algo, eles protestam ao quê? Eles protestam justamente ao catolicismo. Os protestantes saíram de dentro do catolicismo, então eles se enquadram, né, nessa mesma categoria aí dos romanos, da fé romana. Né, originou-se com a fé entre aspas, porque nunca se converteram, né? Até hoje você vê o sol lá, né, o espelho com o sol nas igrejas católicas, o símbolo de Mitra. Até hoje você vê o símbolo de Mitra na igreja católica, que realmente é o verdadeiro Deus dos romanos, é Mitra. Desde lá da época de Yeshua até hoje, o verdadeiro Deus. O principal, né? Eles eram politeístas, mas o principal é Mitra, e é até hoje. Até tá lá o símbolo. Toda igreja católica tem o símbolo de Mitra lá, o solzinho lá. E a igreja protestante é descendente dela, é uma filha dela, vamos dizer assim, né? É a filha pródiga dela, mas acredita nas mesmas coisas, tem a mesma visão antissemita, né? Martim Lutero fez questão de manter, ele era um grande antissemita, então tem a mesma visão antissemita que o Martim Lutero fez questão de manter e tudo aquilo ali, então vamos dizer assim, é uma grande classe. Por mais que vocês não queiram, católicos e protestantes sempre vão estar dentro de uma mesma classe. Vamos dizer assim, a mesma fé, a mesma coisa. Católicos e protestantes, então assim, são os que creem em Yeshua pela visão romana e os que creem em Yeshua pela visão judaica. Judeus messiânicos, né? Aqueles que creem em Yeshua pela visão judaica, né? Então, assim, se distinguem em duas grandes classes, até porque são duas distinções, são duas fés bem diferentes, né? Tem coisas que nós fazemos, que os evangélicos falam que são grandes heresias, e tem coisas que os evangélicos fazem que o judeu vai olhar e falar, nossa, que heresia, Jesus Cristo, né? Que heresia. Né? Então você vê, então aí você distingue a noiva de Cristo em duas grandes classes. A classe, vamos dizer assim, a classe semítica e a classe romana. Vamos colocar desta forma, né, dirigindo das duas grandes classes. Então, aí você já entende o porquê, né, 10 virgens, 5 virgens, 5 virgens. Então você já entende o porquê dessa parte da parábola. Né, metade das virgens são justamente a fé romana, metade das virgens a fé semítica. Aí tá, lamparina é algo feito para iluminar, não tinha energia elétrica, é algo feito para iluminar. Né? O óleo é o combustível que faz produzir o fogo, lógico, produzir a luz naquela época. Metade delas tinham estoque de óleo, metade não tinha estoque de óleo. Né, o que é isso, iluminar? Como que é iluminar o mundo? Segundo as próprias palavras de Yeshua, é você falar dele, você espalhar a palavra dele, você falar sobre ele, você levar a luz dele para esse mundo. Isso é iluminar. O combustível. Algumas tinham combustível, outros não tinham combustível. Eu estudo, Yohanan, eu estudo da palavra, eu aprendi na minha igreja com o meu pastor. Não é isso, de só olhar ali, de só ler a Bíblia, só ir na igreja, só fazer o propósito do pastor. Porque até aí, se for por esse ponto, o cara se converte hoje, amanhã ele pode chegar lá no boteco que ele ia, falar, pô, cara, me converti, mano, vou parar de beber e vou ir na igreja, quero aprender sobre esse Jesus. Pronto, o cara não tem qualquer estudo, não tem qualquer preparo, não tem qualquer base teológica, não tem nada. O cara tá falando de Jesus. Então isso não pode ser o que delimita o óleo guardado, o óleo estocado, né? Como dizem 99% dos evangélicos. Então o que é isso? O que diferencia a fé romana da fé semítica a Yeshua? Porque nós que seguimos a fé semítica de Yeshua, nós mantemos as tradições judaicas. Nós seguimos a alimentação kasher,
Eu estou sentado, não vou ficar levantando aqui, mas se você olhar na minha cintura, você vai ver meus tzitzit pendurados. Né? Agora não estou de kippah, porque eu estou dentro, né, de uma casa, de um lugar fechado, mas se eu for sair, eu vou estar com meu kippah na cabeça. Né? Eu estou aqui dentro de uma casa só com a minha família, então... Mas se eu for sair na rua, eu vou estar com meu kippah na cabeça. Eu sigo as mitzvot, né? É isso que distingue a fé romana da fé semítica em Yeshua. Nós seguimos as leis que Yeshua seguiu, nós seguimos a tradição que Yeshua seguiu, nós nos alimentamos da mesma forma que Yeshua se alimentou. A orla das vestes de Jesus, que a mulher do fluxo de sangue tocou e foi curada, que eram os seus tzitzis, nós também carregamos isso em nossas cinturas. Na orla das nossas vestes tem a mesma franja que tinha na orla das vestes dele. Nós estudamos as escrituras na mesma língua que ele estudava, que ele lia, que ele falava. Então é isso que distingue essas metades das noivas. Presta atenção, ele diz, o noivo se atrasou e todas dormiram. A parte do noivo se atrasou é porque não é que o noivo se atrasou. Ele sabe, o tempo é dele, o tempo é do pai, na verdade. Ele mesmo fala que nem ele sabe que o tempo é do pai. Então, Hashem sabe o tempo certo. O que acontece é que achavam que viria num momento e não veio no momento que achavam, veio depois. Quantas vezes já profetizaram um apocalipse aí? Eu tenho 44 anos de idade. Na minha vida eu já passei por acho que uns 5 ou 6 apocalipses. Então exatamente, as coisas acontecem depois do que achavam que aconteceria. Por conta disso, todas dormiram. Então meus irmãos judeus com testemunho de Yeshua, acordem, vocês também estão dormindo. Vocês também estão dormindo. Não estão dormindo para a observância das mitzvot. Como, vamos dizer assim, os cristãos, os romanos estão dormindo. Mas estão dormindo em outros sentidos. Qual que é o sentido que vocês estão dormindo? Eu vejo os messiânicos falando muito na questão das tzedakás. É uma ordenança, é uma mitzvot, é uma lei da Torá, a tzedakah. E eu tenho comigo essa experiência de quando eu precisei da ajuda de uma sinagoga e me foi negada. De uma sinagoga messiânica e me foi negada. E eu tenho visto muito isso. Vocês, meus irmãos messiânicos, estão falhando, estão dormindo na observância desta parte da tzedakah, da assistência social, que inclusive está entre as leis que o nosso Messias mais observava. Ele mesmo falou que toda vez que vocês fizessem alguma coisa a um dos pequeninos, estariam fazendo ao próprio Mashiach. Né? Ele disse lá, toda vez que vocês fizerem algo a um pequenino, vocês estão fazendo ao próprio Mashiach. E eu não tenho visto os messiânicos observando esta mitzvah. Então acordem. Só que o que acontece? Quando der o tempo, quando a trombeta tocar, quando o céu rachar e quando o Mashiach aparecer, metade do seu povo ele vai reconhecer como seu. Porque se assemelha a ele, parece com ele, é a noiva dele, se veste como ele, se alimenta como ele, fala como ele, se traja como ele, respeita as leis que ele respeitou. Ele disse, nenhuma vírgula vai ser tirada ou posta dessa escritura até que se finde os tempos. Ele falou, não vim descumprir a lei, revogar a lei, eu vim cumprir. E nenhuma vírgula será tirada dessa escritura até que se finde os tempos. Então, metade do povo ele vai olhar e vai falar, esses são minha noiva. Metade do povo vai falar para ele, mas em seu nome eu profetizei, em seu nome eu curei, em seu nome... Aparta-te de mim, eu não vos conheço. Vocês comem animais impuros. Eu mandei o demônio justamente habitar na junta de porcos. E hoje é o prato preferido de vocês.
Vocês não observam nada que eu mandei vocês observarem. Metade da escritura, mais da metade, porque o Velho Testamento, a Tanakh, é mais da metade da Bíblia. E vocês acham que é um simples livro de história essa parte. Então acordem, que ainda dá tempo. Se você quer ajuda para conhecer o verdadeiro Evangelho do Mashiach Yeshua, este canal e esta igreja que nós temos, sinagoga, igreja, sinceramente eu não gosto de nomear. Quem me acompanha sabe como é que é. Você é um rabino, é um pastor, são os dois. Você é uma igreja ou uma sinagoga, é os dois. Então, sou um cara que estuda e fala do que eu estudo do Mashiach Yeshua. Então, se você quer caminhar junto com nós, bem-vindo à família Filhos de Deus. Me procura no Telegram, Yohanan Mawad, o mesmo nome desse canal, no Telegram. Lá nós podemos conversar, eu te acrescento no grupo, no nosso grupo, onde caminhamos juntos, aonde somos discipulados juntos, aonde aprendemos o verdadeiro evangelho do Mashiach e aonde vivemos realmente como irmãos, como ele viveu e como os apóstolos viveram, como a igreja primitiva, como a igreja de Atos viveu, sem qualquer um desse paganismo romano medonho. Seja bem-vindo. Fala aí com a gente que você vai reconhecer o que é o verdadeiro evangelho de Yeshua e o verdadeiro amor que ele deixou para esse mundo, sem todo o preconceito protestante, sem toda a idolatria católica, sem todas essas coisas. Bem-vindo ao verdadeiro evangelho de Yeshua, bem-vindo à família Filhos de Deus.